Às segundas-feiras há uma tradição já bem antiga das nossas comunidades cristãs, devotar as orações para as almas. É interessante observar o desenvolvimento histórico em que se chegou a esta tradição. O homem primitivo de Israel, os primeiros chamados a partir de Abraão e por aí vai, não havia o conceito de ressurreição, não havia o conceito pós-mortem. Para o homem primitivo de Israel, a vida ela se encerrava no último suspiro. E aí, com o passar do tempo, Israel começa a crescer, começa a ganhar corpo econômica, política e militarmente, e o homem começa a pensar na opulência que pode se chegar a partir a partir da vida social em Israel. E aí o homem primitivo começa a se indagar de que vale a honestidade se morre o bom e morre o ruim. Vamos dizer, tem um salmo que fala morre o gordo e morre o magro, é interessante essa expressão. E aí o homem começa a perceber que não há muita necessidade em seguir a palavra de Deus, porque ao final e ao cabo todos terão o mesmo desfecho. A partir dos textos dos Macabeus, quando eles vão dizer que é justo e salutar rezar pelos falecidos, começa a despertar na teologia e na comunidade religiosa em Israel o conceito de que pode acontecer que haja alguma recompensa, pode ser que haja algum sentido em viver a palavra de Deus que não seja a finitude, porque se há a finitude definitiva, também dificilmente haverá um Deus. Então, chegou-se ali a uma aporia, chegou-se ali a um dilema. A partir da reflexão dos Macabeus, eles passam a perceber que há de haver algo que seja a compensação, há de haver algo que seja uma resposta ao puramente material. E aí eles vão chamar esse espaço, essa realidade pós-viter, ele Sheol, vai chamar de Sheol, e traduzindo para nós seria dormição. Seria então uma dormição. E como que seria essa dormição? A teologia primitiva ainda não conseguiu avançar no sentido da dormição, mas começa a se perceber que há algo que vale a pena, portanto, seguir a Deus, porque a recompensa assim há de chegar. Vamos dar um salto agora, porque o tempo dessa missa não nos favorece fazer uma teologia da escatologia, né? Uma teologia de escatologia. Mas então, à medida em que o conceito, a percepção de que há uma recompensa começa a ganhar vulto, de tal sorte que a partir dos grandes profetas, Jeremias, Isaías, Abaruque, sobretudo Abaruque e tal, Daniel, sobretudo Daniel, passam a perceber que esta dormição ela ganhará um espaço temporal. Isto é, após a dormição, o Senhor nos trará para junto de si. E aí Daniel vai trazer a expressão do Filho do Homem, que resgata aqueles que partiram. Esta ideia, portanto, de recompensa ainda não é o conceito de ressurreição. Calma lá que vamos chegar. Existe uma percepção, ainda que rudimentar, mas há uma percepção na teologia escatológica do povo de Israel que esta dormição é para uma recompensa. Como que se dará? Ainda não se há uma clareza sobre esse aspecto. Por isso, os macabeus vão dizer que é importante, é justo e salutar rezar por aqueles que partiram. No bojo dessa discussão, no bojo desta construção teológica, surge entre nós alguém que vai esclarecer isso de maneira inconfundível e de maneira definitiva, que é Jesus Cristo. Quando surge a figura de Jesus Cristo, ele passa a dizer de maneira clara, de maneira aberta, de maneira inequívoca, ele vai dizer, por exemplo, dentre as imensas passagens que ele vai dizer, uma se torna mais célebre de todas, quando ele, nos discursos das despedidas do Evangelho de João, ali a partir do capítulo 13º em diante, ele vai dizer: eu vou para o Pai, e o caminho vós sabeis qual é. E aí, um dos discípulos
vai perguntar, se eu não me engano, Filipe vai perguntar: mas para onde vais, se nós não conhecemos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na casa do meu pai, observem, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu quero que onde eu esteja também estejais vós. E ali então ele começa a dizer que há uma morada, há uma eternidade, há uma pertença. E aí ele, entre outros e tantas outras passagens que ele vai dizer, né? Inúmeras passagens que ele vai falar. E quando então nós temos aqui no grande salto, quando então Jesus aparece de maneira rediviva, isto é, ressuscitado, então ele redivivo que se encontrava, ressuscitado que se encontrava, e manifesta aos seus e vai mostrar para Tomé os cravos, os espinhos, etc., os pregos, para Tomé, ressuscitado. Aí a comunidade cristã passa a ter uma percepção mais clara de que não é apenas uma dormição, mas é de fato uma ressurreição, que é diferente da dormição, é uma ressurreição. Portanto, quando Jesus se manifesta, toda aquela teologia que havia inicialmente, ainda com conceitos não muito construídos, mas uma intuição, é mais uma intuição do que uma verificação, e esta intuição agora se torna verificável, porque Jesus aparece ressuscitado. Ali encerra toda a discussão. Mas aí resta ainda uma outra discussão. Qual seja a discussão que ainda resta? E aqueles que morreram antes da ressurreição do Senhor? E restou então esta dúvida. E aqueles que morreram? Por que nós não temos São Moisés, São Elias, São Jeremias, né? Por quê? Porque morreram antes da ressurreição de Jesus. Aqui coube, portanto, a partir dos padres da patrística, ó, já passamos até Jesus agora, ó, já estamos na patrística, estamos no início da Idade Antiga, ali por volta do ano 200, do ano 300 depois de Cristo, do ano 200, dos anos 280 depois de Cristo, surgem os grandes padres da patrística, dentre os quais nós temos, por exemplo, São Jerônimo, dentre os quais nós temos outros grandes pensadores, né? E vão dizer, Santo Anselmo, e vão dizer assim: ora, aqueles que morreram antes da ressurreição do Cristo, esses pertencem ao Antigo Testamento. Portanto, a estes cabe o conceito da dormição. Então, como que resgatar? Como fazer esta relação entre as almas do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Os que a partir de Cristo são chamados à ressurreição, e antes de Cristo não há que se falar em ressurreição, porque ele é o primeiro redivivo, ele é o primeiro ressurrecto, ele é o primeiro ressuscitado. Portanto, o que falar sobre aqueles que antecederam, que vieram e que morreram antes da ressurreição do Senhor? A esses compete o conceito dos macabeus, que é da dormição. E aí vai dizer a teologia que Jesus foi morto, crucificado, desceu à mansão dos mortos. Aí nós temos o concílio de Nicéia, que vai restabelecer isto, ali por ano volta 350. O concílio vai dizer que Jesus de fato morreu, efetivamente morreu, inquestionavelmente morreu. E tendo ele morrido, ele desce à mansão dos infernos, vão dizer os textos, né? Alguns vão dizer ele desce aos infernos, ou seja, ele desce aos inferiores, né? Inferno significa inferior, que está abaixo. Então ele desce aos inferiores, desce à mansão dos mortos e traz consigo a alma dos que estavam adormecidos. Aí nós conseguimos fazer a partir do concílio de Nicéia. Veja, começamos lá em Macabeus e fomos caminhando até chegar ao concílio de Nicéia, que foi bem depois de Cristo, 300 e pouco depois de Cristo. E aí este conceito, esta percepção da teologia de rezar pelas almas se configura a partir do concílio de Nicéia. Por isso que nós celebramos em muitos lugares, aqui me parece que também há essa devoção, das segundas-feiras de devotar a oração pelas almas. Por isso também nós somos chamados a fazer a nossa oração pelas almas dos falecidos.